Faz assim agora, ó, com a mão, passa o ferro, sabe? Deixa isso aqui, ó, bem lisinho. A primeira peça obrigatória para vir nessa dobra de tecido aqui é as costas, que a gente escreveu sem costura. Ou seja, a gente tem que encostar, então, bem aqui. Se eu coloco nessa parte aqui, ó, que tá aberta, vai dar costura atrás. E a gente não fez costura e fica feio também, né? Então, vamos tirar e vamos colocar encostado aqui. O que significa essa flecha? Ela tem que ficar reta, sempre em paralelo o acabamento do tecido. Sempre. Se você colocou e viu que a flecha tá assim, é porque você não encostou direito, ó. Dá pra ver na hora, né, que tá torto. Aqui nas costas é meio óbvio, né? Mas nas outras partes faz sentido. Então eu quero que você encosta super bem nessa dobra. Se você deixar teu molde longe da dobra, vai dar defeito nas costas da sua camisa. Se você colocar um molde passando o tecido, vai dar defeito e vai ficar pequena a tua camisa. Então é exatamente na beiradinha do tecido e coloca peso. Peso, qualquer coisa, xícara, celular, peso, para não se mexer. Agora sobrou esse pedaço, o que cabe nele? E a gente vai olhar, por exemplo, se você tem a sua frente em duas partes porque tem a renda vazada, vai caber tranquilamente ou essa peça aqui. E aí você vai deixar ela aqui. Agora o prof, eu resolvi fazer sem a renda, né? Então esse molde tá inteirão. Se eu colocar aqui, ó, não tá cabendo. Realmente não tá dando certo. Então você não vai encaixar aqui. O que você pode fazer? Virar teu molde. Vamos supor que tá grudado, né? Mais ou menos assim. E aí, ó, tá vendo? Tá pegando aqui. Vem pra cima. Sempre qual é a linha que tem que ficar reta? Aqui, ó, essa daqui. Então, se essa linha aqui tiver assim, ó. Tá reto, gente? Não tá. Assim, tá reto? Não, é reto. Tá vendo o acabamento do tecido? É como se fosse uma paralela, reta. E aí você sabe que você tem que descer um pouquinho mais aqui, ó, que tá pegando. Então não adianta você fazer isso. Não. Aqui tem que ficar reto. Olha como encaixa bem. E aí, aqui, você pode desenhar depois, por exemplo, o recorte, que a gente vai precisar de 2 pares, mas aí você me espera. Não vai ser um encaixe igual para todo mundo, porque, por exemplo, pode ser também que você use um tamanho menor, até coube os 2 aqui, entende? Então isso muda. Então essa aqui é a opção para quem tem a frente inteira. No meu caso, e quem estiver fazendo renda vazada, a gente pode colocar essa parte aqui e aqui a gente encaixa o restante. Então vamos desenhar? Primeiro a gente vai desenhar as costas e essa parte que você encaixou aqui ou aqui, igual eu te mostrei. Então no meu caso eu vou usar um lápis e aí eu vou desenhar em volta desse molde, sempre com peso em cima dele. Aqui você confere mais uma vez se realmente, ó, tá tecido e molde bem rente e começa a desenhar. É bem gostoso, é como se você estivesse desenhando realmente numa folha de caderno, sabe? Ó, só que você tá desenhando no tecido. Firma também assim, ó, com os dedos, as beiradinhas, que fica fácil. Porque senão o papel sobe e fica chato, né, pra você. Então você vai desenhar em volta. Firma bem, que ele escorrega daí, ó. Olha só pra você ver. Quando você tira, vai estar desenhada a sua peça. Eu vou desenhar agora essa frente. E essa frente, para quem estiver fazendo também igual eu, vira, vai ficar mais fácil. Se tiver aqui, ó, tudo amassado, passa o ferro. E aí você vai deixar essa linha retinha. Não é essa, não é essa e não é essa. É essa daqui em relação ao acabamento. Sempre pega o acabamento para você se guiar. Coloca o peso. Desenha em volta também. Deixa eu só mostrar para vocês como que tá ficando. Desenhei todas as pontinhas possíveis, ó. Entende? Prof, os riscos e as marcações, a gente vai fazer depois. Depois que a gente cortar, a gente vai pegar e vai fazer essas marcações. Uma coisa bem legal de se fazer
é agora você pegar os alfinetes que você comprou e agora ir dando umas alfinetadas aqui, ó. Porque o tecido tá dobrado e a gente vai começar a cortar. Então, pro tecido não se mexer mesmo, sabe? Ou às vezes você precisa puxar o tecido, isso aqui não tem como se mexer, é bem importante. Agora, você tem, por exemplo, a manga, a lateral e esses detalhezinhos. Como são pequenos, eu deixo meio que para depois. Então, ou você pode encaixar essa peça aqui, ó, mas aí não caberia a manga, então não rola. Aqui eu poderia pôr a manga já, porque, olha, pensa comigo, tá vendo o fio? Tem que estar reto. Se você colocou assim, o fio tá meio torto, não tá reto, é reto. E aqui é legal, ó, que eu meio que aproveito esse pedaço de tecido aqui, que se eu pôr aqui eu perco, né, ó. Então eu subo o máximo que eu conseguir. Então, mesmo que se o seu encaixe deu diferente, o que você precisa saber? Do fio. Ele sempre tem que estar reto a tua flecha. Ficou torto, não tá certo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu poderia colocar o peso, desenhar a manga já também, e aí vai ficar só essas 3 partezinhas para fazer depois. Na verdade, aqui na manga, como a gente dobrou as nervuras, elas estão meio que fechadas. Passo ferro para a manga ficar bem lisinha, sabe? Porque senão a gente já corta daí faltando tecido, né? Daí não rola também. Então eu vou desenhar também em volta dessa manga. Você percebe que eu risco? Nada mais, nada menos, ó. Eu não deixo sobrando não, tá? Não deixo. Porque o molde já tá certinho. Olha que legal. Vou desenhar tudo em volta. Isso, vai desenhando pecinha por pecinha. E aí você pode até me falar, o prof, achei tão demorado isso, entendeu? É um pouquinho, porque você tem que desenhar bem e aí vir cortando. Tudo isso é porque é o teu início. Eu no meu início também fazia isso, mas hoje, por exemplo, eu nem desenho mais. Eu coloco o molde, coloco o peso e já vou indo com a tesoura. Mas é aquela coisa que a gente conversou, né? Tudo a gente se torna boa. Para isso a gente pratica. Então vai chegar um momento seu que você também vai ser muito mais rápida nesse processo. Deixa eu te contar um segredo enquanto você corta. Por muitos anos eu tive as minhas marcas de roupa, que eu já até contei para vocês, né, em outros intensivos e tudo mais. E aí eu sempre fui a modelista e a estilista da marca, até porque era muito difícil achar modelista boa, era muito difícil. Então eu ficava nessa função. Aí é o segredinho que eu quero contar pra vocês. Eu sabia costurar? Sabia. Costurar eu falo sentar na máquina mesmo e costurar. Mas isso eu sentava mesmo na máquina pra costurar lá no começo da minha marca, onde não tinha funcionário, tipo, era eu e a minha mãe. Então a gente fazia todos os processos. Quando as coisas foram crescendo, as costureiras começaram a chegar, eu fiquei mais na área de modelagem e desenhar as peças. Então, máquina mesmo, eu via ela só de longe. E isso foi passando os anos. E cada vez mais eu fui me distanciando da máquina. Passou aí uns 12 anos a 13, porque eu tive por 14 anos a fábrica. Creio que eu fiquei só aí os meus 6, 7 meses na máquina de verdade. Ou seja, como modelista, a gente tem que saber como que faz as coisas, como que faz uma braguilha, como que faz um babado, como que costura pra gente poder pôr os acabamentos no molde. Eu sabia, mas não praticava mais há anos, muitos anos. E aí, quando eu resolvi mudar de vida, que foi a segunda grande virada da minha vida que eu falo, né? Que foi o dia que eu decidi vender toda a minha fábrica e parar com a marca. Isso aconteceu, mas o foco que eu quero te contar é exatamente esse. Eu fiquei ali alguns meses pensando, o que eu vou fazer agora? E resgatei um sonho que eu tinha lá de solteira, que era ser professora. E aí eu pensei, eu vou ensinar a fazer molde, eu vou ensinar a pessoa a fazer os seus próprios looks, que aí nasceu o Style Flick. Mas aí já de início veio o primeiro obstáculo. Como é que eu vou ensinar se eu tô sem prática na máquina? Sem prática total. Eu falei, gente, e agora? Ali eu poderia ter desistido da ideia já.
Ali eu já poderia ter falado, eu acho que é melhor eu ter outra ideia. Mas daí eu pensei, não, é algo que eu quero muito. Eu tenho que passar esse obstáculo. Por umas 3 semanas, mais ou menos, eu me mergulhei. A única coisa que eu fazia na vida era costurar. De verdade, sentar na máquina e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, até ficar bom. Então, eu acordava a máquina, eu comia a máquina, eu respirava a máquina, porque o meu objetivo era ensinar vocês e eu precisava resgatar o que eu sabia, só que há muito tempo eu não tocava mais. Milhares de vezes eu fiquei nervosa. Milhares de vezes. Eu lembro que eu fui colocar o cos anatômico, falei, eu vou pôr um cos anatômico, eu preciso pegar prática nisso. Eu acho que eu coloquei, não sei, umas 10, 12 vezes. Porque saía torto, faltava prática, eu não tinha. Mas eu continuei, porque eu foquei lá na frente. Às vezes o processo aqui, ó, é tortuoso, mas lá na frente do objetivo que você quer, continua. E a única coisa que eu digo pra você é que valeu a pena. Valeu a pena demais. E eu entendi que tem algo muito poderoso. Não tem como você pular etapas, a não ser que você nasça já um gênio. Então, primeiro a gente engatinha, depois a gente começa a dar os primeiros passos e só depois a gente corre. Então, se permita ser mediana. Se permita ser ruim, mas faça. É demorado? Faça. Tá arriscando um pouquinho torto? Faça. Se ao cortar você der algumas resbaladinhas, se permita. Logo, logo você vai estar correndo.